Ouvimos aí o Lucas Gonçalves. O Ale, a gente estava falando sobre momento, né? Acompanhei aqui há pouco também a entrevista do Hulk para a TV, ele pedindo desculpa ao torcedor, falou do respeito à camisa e disse justamente do que você estava falando, do Atlético ser o pior time depois que o futebol voltou, né? E como o Atlético piorou. Se quiser colocar na porcentagem, o Galo tem 16% de aproveitamento. É incrível, né? Incrível. Com o retorno de alguns atletas, com a contratação de outros, com um tempo para treinar. Então, assim, é complicado. E eu juro que eu entendo esse argumento das 3 competições. Por quê? O jogo é cada vez mais físico, cada vez mais tático, cada vez menos técnico, inclusive, para desespero de quem é amante do futebol como eu. E claro que você precisa estar sempre inteiro. E eu entendo que, por exemplo, a campanha do Mirassol, o Cirilo, está muito ligado a isso. Mirassol sai no primeiro mata do Campeonato Paulista, não joga nenhuma competição sul-americana, não joga a Copa do Brasil e joga só o Campeonato Brasileiro, sempre saudável, sempre inteiro. E tem mais um fator, se você quiser colocar aí nessa conta, que nunca tem jogador convocado, né? Nunca tem jogador convocado. Eu entendo isso, mas eu vou falar especificamente do jogo de hoje, do jogo do Vitória. O Vitória tem 51 partidas nessa temporada, contra 49 do Atlético. O Vitória percorre viagens mais longas, né? Tem mais dificuldade. Nem sei se o Vitória tem essa estrutura toda que o Atlético tem, de voo fretado para cá, para lá, enfim. Mas tem 2 jogos a mais do que o Atlético nessa temporada, porque o Vitória, além do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Baiano, jogou a Sul-Americana, jogou a Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste, então ele totaliza 51 partidas contra 49 do Atlético. Então isso talvez não sirva, né? Se você quiser pegar, por exemplo, o Bahia, que hoje tomou um chachado porque jogou uma decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, né? E conseguiu resultado positivo. E na quarta-feira joga contra o Confiança na Copa do Nordeste. O Bahia tem 10 jogos a mais do que o Atlético. 10 jogos a mais do que o Atlético. Então, assim, a gente acredita, a gente aceita até a página 2. Porque a diferença técnica, a diferença de investimento, a diferença de estrutura é muito grande. De vários times aí que o Atlético tem se complicado ou até tem perdido, como é o caso do Vitória. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Se você olhar não só o jogo de hoje, mas se você olhar o todo, né? É muito pouco o que o Atlético tem apresentado, por tudo que foi investido, pelos jogadores que tem, pelo treinador que até ontem tinha, que é o maior da história do clube. Então a torcida tem todos os motivos do mundo para estar muito chateada, estar muito preocupada, porque mesmo entendendo todos os contextos, o Atlético está devendo e não é pouca coisa não, viu? Pois é, não dá para mandar o torcedor confiar nisso aí, né? Nisso aí que está sendo mostrado, não tem. Isso é querer enganar o torcedor. 24 pontos em 20 rodadas, 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Esse é o brasileiro ridículo do Atlético. Enquanto o Lucas Gonçalves falava, um bando de gol, hein? Aliás, um tanto de gol, melhor dizendo. Inter e Fortaleza, um gol para cada lado. Alan Patrick aos 24, cobrando pênalti. E o Luca Prior, agora aos 31 de cabeça. 1-1, Inter e Fortaleza. 2 gols também na Ilha do Retiro. Eu tinha informado o gol do Nuno Moreira pro Vasco. Agora informo o gol do Lucas Lima de pênalti pro Sport. 1-1, Sport e Vasco da Gama. 2 confrontos ali com 34, 35 minutos do primeiro tempo são os jogos do momento. Daqui a pouquinho vamos trazer Zona Mista, também em nome da 7K. Jogadores vão falar aqui no pós-jogo e tatear aí a 7K. A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br 7k.bet.br. Aposte na diversão, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17 de fevereiro de 2025. Vinícius Andrade, que tá ruim, todo mundo tá vendo, mas agora com esse novo comando que vai começar, e vejamos, né, se vai ser de fato com o Anselmi,
Quais as principais prioridades? O que tem que ser atacado nesse momento para transformar esse cenário de absoluta negatividade, Vinícius? Tem que mudar tanta coisa, né, Cirilo? Porque hoje não resta praticamente nada assim no Atlético, a gente não tira quase nada de positivo. Primeira mudança tem que ser comportamental, é mudar o ambiente. O Lucas Gonçalves falou sobre a confiança muito baixa dos atletas. De fato, e realmente a gente vê os atletas muito cabisbaixos, os atletas sem a confiança de fazer as jogadas que costumavam fazer. A primeira mudança tem que ser aquela chacoalhada mesmo no vestiário. E aí a gente está falando de um possível treinador, né, o argentino de 40 anos, que é uma aposta. Então, assim, resta até dúvidas em relação a essa questão, né? Se dizia, Vinícius, sobre as muitas necessidades de mudança nesse momento no time do Atlético. E a primeira tem que ser a parte emocional, porque os atletas estão muito mal. A gente vê um time totalmente sem confiança, um time apático em campo. E aí tudo bem, chega o Martim Anselmi, 40 anos, ainda não tem uma trajetória aqui no futebol brasileiro, apesar de conhecer, porque foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez à época do Internacional. Assim, eu coloco uma interrogação, né? Será que ele vai conseguir gerar essa mobilização? É um treinador jovem, um treinador, repito, é promissor. Já falei isso aqui na nossa no nosso pré aqui. Então, assim, é aposta. Só que o momento, Cirilo, é muito complicado, né? O momento não vai permitir muita paciência. É um treinador que vai chegar com uma forma de jogar muito diferente da que o Cuca vinha implementando. Ele vai ter esse tempo? Não vai. Ele tem uma data FIFA agora, né? Tem que chegar para ontem, mas vai ter pouquíssimo tempo também para trabalhar. E vai ser cobrado pelos resultados. Acho que não tem nem como a gente colocar na conta dele se o Atlético foi eliminado para o Cruzeiro na Copa do Brasil. A missão dele principal é recuperar o Atlético no Campeonato Brasileiro, porque não pode de jeito nenhum flertar com o risco de rebaixamento, que hoje ele se apresenta, o Atlético está muito próximo, e tentar uma Sul-Americana. Mas é uma missão complicada. O Lucas Gonçalves, por exemplo, falou na coletiva, né, que o cenário do Atlético é ruim, porque vem de uma derrota no Clássico, mas e o cenário do Vitória era bom? O cenário do Vitória é horroroso. Bicho. Tomou 8. Simplesmente tomou a maior goleada da era dos pontos corridos. E o Atlético não pode ser pior do que o Vitória. O Atlético não pode ter menos confiança do que o Vitória. Exatamente. O cenário do Grêmio, que veio encarar o Atlético na Arena MRV, era bom. Foi o primeiro time a perder para o Sport na competição. Naquele momento, a crise era muito maior do Grêmio do que do Atlético. O Atlético fez um segundo tempo horroroso e perdeu o jogo. Então, assim, não tem como, não tem desculpa mais, sabe? O Atlético, ele precisa olhar para os seus erros e consertar isso rápido. O Brax falou sobre a janela. Fato, o Atlético trouxe boas peças. O Alexander é um ótimo meio-campista. O Renier, um jogador que vale a aposta para tentar recuperar. Mas o primeiro volante, por exemplo, não veio, né? Não é o Alexander, o primeiro volante, né? Um cara que até o Cuca cobrou muito durante a passagem dele. Mas é um elenco suficiente para fazer mais, né? Para poder passar longe da zona do rebaixamento. Ou pelo menos tinha que ser assim. Peças, né? O futuro treinador, o mais provável que seja o Martim Anselmi, ele terá em mãos para poder extrair muito mais desse elenco. Olha o gol do Vasco, Felipe Coutinho, Vasco 2, Sport 1, jogada pela esquerda, Nuno cruza para trás e o Coutinho, camisa 10, chega finalizando, Sport 1, Vasco da Gama 2. Volta aquele cenário lá de 2 pontos para a zona de rebaixamento que fazem. O Inter e Fortaleza estão empatando por 1-1 lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Reta final aqui do primeiro tempo nestes 2 confrontos. Estamos aqui no pós-jogo Itatiaia 7K há pouco. Em nome da 7K, ouvimos aí o Paulo Brax. Daqui a pouquinho, vamos ver se os jogadores, né? Quais jogadores vão falar nesse pós-jogo da Itatiaia também. Ale, faço o mesmo questionamento a você. Novo comandante que chega, tem que atacar o quê, Ale Oliveira? Olha, primeiro eu vou atacar o Brax, meu, porque essa história de fazer um planejamento a médio e longo prazo, isso aí eu ouço, mas é assim, alguém acredita nisso? Só pegar o número de treinadores que o Atlético, não vou falar de outro time, não. Se eu for falar do brasileiro, são 16 trocas de técnico neste brasileiro, desde que começou o campeonato. Pois é, cara, você vai falar de trabalho, não, estamos planejando um trabalho a médio e longo... Médio e longo prazo é o seguinte, meu amigo, o treinador aqui, ele compra tempo com o resultado. Ele vai ganhando, ele vai continuando. Se não ganhar, vai embora.
né? Pode ter a multa, pode ter o que for, né? Então, assim, essa é uma que já não me pega mais. Segundo, esse cara, que aí o Vini falou de um ponto que me pega bastante, sabia? Que ele nunca passou por uma situação dessa, né? Então, por exemplo, você apresenta hoje Turma do Bate-Bola. Hoje, se você for apresentar um outro programa nesse estilo, você já tem essa referência, você já tem essa vivência, você já tem essa experiência. Ele não tem essa experiência, né? Não tem pouca experiência de vida, inclusive. Então, como ele vai lidar com toda essa pressão, com toda essa situação, chegando já com um clássico, jogo decisivo, só com torcida do adversário, em que você já tem uma desvantagem tática, uma desvantagem hoje técnica, uma desvantagem no marcador, né? Aí você vai jogar no fim de semana, você já tem jogo do Campeonato Brasileiro, onde você está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento, e na sequência você tem uma Sul-Americana. Quer dizer, esse cara vai viver um montão de coisa que para ele é nova, né? Como administrador, como gerente, né? Como treinador. Então, como ele vai se comportar nessa situação? Se você pega um cara mais vivido, um cara mais experiente, ele já passou por tudo isso. Ele já fez, já foi por um caminho e deu errado, já foi por esse caminho e de repente deu certo. Então ele já sabe lidar melhor, né? Porque não é fácil, não é uma administração simples. Outra coisa, esse cara vai ter autonomia total para fazer tudo que ele quer? Porque, por exemplo, tem muito jogador grande, o Cirilo, que não tá jogando. Que se fosse o Zé das Couve, já estava no banco faz tempo, se não tivesse sido negociado. Então, acho que essa ruptura com alguns caras que já deram muito ao Atlético, mas que não estão dando nada faz um tempo, isso aí tem que ver. Até porque eles têm um exemplo lá vivo, que é o Hulk, que esse aí não precisa provar nada pra ninguém, mas todo dia que ele vai jogar, às vezes ele joga mal, no clássico ele jogou mal, no clássico ele não jogou bem, mas toda vez ele se mata, hoje indo buscar bola, tentando, brigando, dando, sabe? Então eu acho que o cara tem que querer muito jogar no Atlético, principalmente numa situação como essa, pra conseguir continuar no clube, e o treinador tem que observar isso, cara. Às vezes o cara tem um passado brilhante, às vezes o cara tecnicamente até tem uma boa condição, mas ele precisa querer um pouco mais, porque o futebol passa muito por isso hoje em dia. Então eu tenho muitas dúvidas com relação ao treinador argentino, né? Ao Martin Anselmi. Acho que a direção foi por um caminho de um cara que não é tão conhecido como Caixinhas Ubeldia, que tem uma reprovação gigantesca, que os caras já viram que eles são ruins. Então, não sei se se a direção não tá buscando um ruim desconhecido, porque daí o cara não reclama, né? Porque o cara não foi ver ele lá no Cruz Azul. O máximo que o cara viu foi no Porto. No Porto ele viu no Mundial, e foi uma desgraça, né? Então, eu não sei, cara, tenho muitas dúvidas e várias preocupações também, que rumo tomar. Mas, principalmente, respondendo de forma mais direta a sua pergunta, quem tá querendo, ele identificar quem tá muito afim de mudar com o Atlético, porque independente da condição técnica, para mim eu acho que essa é a característica principal do grupo que o novo treinador tem que trabalhar, que tá querendo muito, tá querendo demais, porque só assim que pode sair dessa situação. Mas sem Cirilo. Tem isso também. O Cruzeiro vale também, né? E Cruzeiro é até mais pesado, né? Não, mas tudo bem, mas só que o que acontece, o treinador já conhece todo mundo, o time já tá treinado, né? Tem isso. Esse cara vai treinar um time Você tá certo. que provavelmente não vai jogar na quarta-feira, né? Porque os caras que vão chegar vão ser titular. Sim. Como é que o Júnior Alonso não vai ser titular, o Alan Franco não vai ser titular? Então ele vai treinar um time pela primeira vez que não vai jogar, né? É verdade, você tá correto. Quando você falava aí de motivação, quem tá querendo, não sei o quê, eu tava lembrando uma frase daquelas entrevistas antigas e bem-humoradas de Muricy Ramalho. Opa! Quando ele foi perguntado sobre motivação. Você faz um trabalho motivacional com o atleta? Foi meu amigo. Eu tenho que trabalhar o time aqui, eu não preciso motivar ninguém, não. Tudo do bom e do melhor aqui, salário em dia, salário alto. Time grande, oportunidade da vida, tem que motivar ninguém não. E eu penso muito nessa linha também aí. Hoje tem um carinho, um protecionismo com o jogador de futebol. E aí, tem que motivar. Porque isso, porque aquilo. Tanto que a gente fala tanto de mobilização, né? Sendo que a mobilização deveria ser natural para caras que têm o status que esses caras têm aí, bicho. Sem dúvida. Você tem que tentar resgatar a confiança, né? Porque o time tá muito para baixo. Mas
motivar, isso aí tinha que ser natural, né? O cara que joga no Atlético tem que ter a consciência do peso da camisa, né? E da responsabilidade que ele carrega. Então não tem que ter uma palestra ali no vestiário, na Cidade do Galo, para mostrar qual que é a importância do jogo, qual que é a importância do Atlético se manter vivo nas Copas, melhorar no Campeonato Brasileiro. Isso aí é obrigação de cada jogador ali que veste a camisa do Galo. Mas assim, o Martim Anselmo vai ter trabalho demais, viu, Cirilo? Se for ele mesmo, né? Essa questão da data FIFA é complicada, né? Por exemplo, o Lianco ainda tá recuperando. Ele vai chegar nos primeiros treinos, a zaga dele, que ele vai esboçar ali, ele não vai contar nem com o Lianco nem com o Alonso. Ele vai ter... Nem o Roman, né? Nem o Roman vai estar no treino também. A zaga do treino dele vai ser Vitor Hugo e... Boa pergunta. O Franco não vai ser também. Ainda não tá vai ser o Vitão da base. Vai ser Vitão e Vitor Hugo, zagueiro do treinamento. Pois é. Vai ser isso aí. É difícil, é difícil.